suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. É nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não institui cubículos de isolamento, procura estabelecer, aliás, fonte de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Talonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unida ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo aos seres aparentemente venenosos do chão. Boa noite. Agora vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nos conectando com o amor de Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, Espíritos protetores, nossos anjos guardiões, que nos auxiliam na jornada desta vida. Obrigado por estes momentos tão ricos, que nos dá tanta alegria e tanta paz. Proteja, cure, abençoe, Senhor, a todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes, que vêm em busca de um pouco de paz, de alívio. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos que esteja sempre conosco, apesar dos nossos inúmeros erros. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Agora, a palavra com nosso amigo e querido tio Washington. Que a doce paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. Gratidão a Deus pelo dom da vida, a Jesus por seu sacro ofício, a Maria por seu amor maternal, a espiritualidade pelo seu cuidado, a esta casa por ser um farol em meio à tempestade, e a Carla pelo convite. Sejamos todos bem-vindos, encarnados, desencarnados. Agradeço a presença de todos vocês para o nosso bate-papo musical. Então, comecemos de música. Preocupado em teres muitos outros têm facilidades, na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus e em mim também.
valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição. Pra alcançar felicidade, seja nesse mundo ou não. Esquece o tempo, os mitos dessa ilusão constante. De viver do mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo, marcado pelo orgulho e a vaidade. Renasce por não ter a humildade, dividindo as faltas, dobrar-te a um pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Eu falo é breve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Eu falo é breve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Bom, o chamado começou a ecoar por volta dos 10.000, 11.000 anos antes de Cristo, quando um grupamento ainda pré-histórico, no início da sua caminhada com a civilidade, erigiu aquele que é reconhecido como sendo o primeiro templo religioso. Então, o eco desse chamado, ele transitou pelo tempo, pelas civilizações, e o chamado se consolidou com o advento de Cristo. Por volta de 1857, um certo professor francês codificou uma doutrina, uma nova doutrina, que provavelmente a gente já ouviu falar, e que veio renovar o chamado, e veio também nos lembrar da nossa responsabilidade em relação à nossa própria evolução moral. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Espírito da Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eis as duas primeiras perguntas da noite. Será que finalmente resolvemos ouvir o chamado? Será que precisaríamos do Espiritismo se tivéssemos ouvido o chamado do Cristo quando ele veio? Ficam essas duas perguntas para reflexão. Eu acredito que a maioria tem em mente a definição do que é religião. Nós vamos dar uma relembrada. Então, religião é um conjunto de princípios, crenças e práticas doutrinárias baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade ou agrupamento moral. Então, há uma discussão se o Espiritismo é ou não uma religião, e dentro desse conceito nós podemos compreender que sim, é uma religião, embora não tenhamos dogma, não tenhamos um líder religioso, não tenhamos um livro sagrado, Nós temos
as obras fundamentais, que são as obras kardecianas, e as obras complementares, mas não são considerados livros sagrados. Nós não temos um ritual, as nossas reuniões, as palestras seguem aí um cronograma, mas não ritualístico. Então, mas por esse conceito, nós compreendemos o Espiritismo como uma religião. Mas qual é o objetivo da religião? Vamos ver o que Kardec nos fala. Conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo e fica a dever a si mesmo. Então, a grosso modo, o objetivo da religião é restabelecer essa conexão do homem com Deus. Mas seria só isso? Toda religião nós podemos compreender, sendo ela monoteísta ou politeísta, é boa. Todas elas trabalham para a transformação moral do ser humano, assim como várias escolas filosóficas. Nós tivemos aí o Mateus, lá de Upaporanga, que veio nos trazer esse conceito sobre o estoicismo, e a gente vê que tem muita coisa que trabalha essa moralidade, a ética, tanto quanto a religião. Então, todos trabalham para essa transformação. A conclusão que nós tiramos é que os seres de luz trouxeram esses conceitos religiosos, essas religiões, como forma de iluminar as nossas consciências. Então, é um mecanismo para iluminar consciências. Então, o problema que se vê, relacionado às religiões, não está ligado a elas em si. O problema das religiões são os religiosos. Então, nós, como espíritas, nós já ouvimos, o problema não é o espiritismo, são os espíritas. E vamos a um exemplo prático dessa miscelânea, dessa nossa capacidade de bagunçarmos aquilo que é simples. Aqui nós temos um infográfico e eu não vou entrar em detalhes, porque ficaria bastante extenso. Eu não coloquei as duas outras religiões monoteístas, que são o zoroastrismo e o islamismo. E nós tivemos o primeiro ensaio com Akhenaton no Egito, quando ele unificou todas as crenças num Deus só, Deus Árabe. Então foi o primeiro ensaio. O zoroastrismo nasceu na Pérsia. Então, primeiro, a base é Deus. Partimos para o judaísmo. Do judaísmo vem Jesus, que era judeu. De Jesus saíram 3 vertentes, 3 ramos. De Jesus, cristianismo, veio o catolicismo, depois o protestantismo e, por último, o espiritismo. E dos católicos houveram 2 principais ramificações, que são os ortodoxos e os católicos. Os católicos ainda se ramificaram nos carismáticos, os ortodoxos têm as 2 escolas, a russa e a outra me fala o nome. Então, quando tem parênteses assim, tem mais ramificações. Mas foi justamente a escola protestante que teve a sua maior ramificação. E lembrando das testemunhas de Jeová e os mormons. Os mormons, quando eu fui pesquisar, eu imaginei que eles tivessem também ramificado o protestantismo, mas não. Eles, o fundador,
da Igreja dos Santos dos últimos dias. Ele não tinha, a religião recebeu aí uma revelação e criou então a Igreja. Então, nos protestantes nós tivemos luteranos, calvinistas e anglicanos. E os anglicanos são batistas com as suas ramificações, adventistas também com as suas ramificações, metodistas, pentecostais e neopentecostais. Esses dois últimos, então, se ramificaram. Então, nós temos um sistema circulatório. Nós temos o coração, que é Deus, aí os indo, o sangue para os órgãos principais, e as duas últimas ramificações, pentecostais e neopentecostais, seriam os capilares, aqueles que estão não mais afastados de Deus do coração, mas que foram se diluindo em relação ao conceito principal. A grosso modo, se observarmos toda essa sopa de letrinhas, a gente pode até quase se considerar politeísta, porque há crenças em versões diferentes de Deus. Há contendas ferozes pela verdade e uma falta incrível de entendimento mútuo entre essas vertentes. Então, nós somos todos cristãos, mas cada um com a sua ideia, cada um com a sua visão, e as ramificações, então, cada um com o seu conceito. Um está em determinada igreja, não concorda e vai fundar a sua com o seu pensamento, com a sua doutrina, que se afasta da purificação, do purismo, da revelação que veio através da Bíblia. E muitas vezes nos perguntamos, como pode alguém ainda ser ateu? Então, o ateu não é que ele não acredite em Deus. Muitas vezes ele não acredita na visão que a religião transfere para ele, que dá essa visão de mundo. Esse Deus humano, um Deus violento, um Deus orgulhoso, um Deus vaidoso. Então, como somar tudo isso, e as outras qualidades aí que nós colocamos em Deus, como somar tudo isso a uma divindade, todo amor, toda justiça. E o Espiritismo, ele não ficou à parte dessa fratura. Nós também tivemos uma fratura, principalmente a partir do ano passado. Então, por divisões políticas, por questões políticas, não divisões, por questões políticas, o Espiritismo se fraturou, se polarizou. E o grupo progressista ligado à esquerda, eles se intitulam dessa forma, Espíritas à Esquerda, vem publicar 2 obras de Kardec que foram intituladas como antirracistas. Então, eles pegaram as obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que já foi publicado, e o Livro dos Espíritos, foi publicado online, e mudaram os termos que eles achavam que eram racistas. Já teve pessoas, até na mídia, falando sobre a reformulação da Bíblia, porque a Bíblia seria machista. Eu vi um vídeo de uma estudiosa, ela é evangélica, e ela falando que ela tinha ouvido falar sobre versões da Bíblia, republicações da Bíblia, que não contêm determinados versículos. Então, foram publicadas versões que foram suprimidos determinados versículos. E ela foi verificar isso, ela comprou uma dessas versões, comparando com o exemplar que ela tinha, ela realmente viu vários versículos faltando. E um versículo que possa ser retirado, ele pode comprometer todo o conteúdo.
O estudo bíblico ele nunca é feito e nunca deve ser feito a partir de um versículo só. Porque numa frase você pode definir muitas coisas, mas não literalmente aquilo que está sendo dito. Porque a gente precisa do contexto. A interpretação literal de um versículo só pode causar muitos problemas. Por exemplo, nós temos no Velho Testamento um versículo que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, como que nós podemos compreender um Deus dessa forma? Então, a gente precisa entender todo o conteúdo, qual que é o contexto que aquilo está sendo dito, para não tirarmos as conclusões precipitadas. E essa publicação, eu pesquisei, pelo menos eu não consegui achar nenhuma nota, nenhuma fala, nenhuma manifestação da FEB, que é o órgão máximo, a entidade máxima relacionada ao Espiritismo no Brasil. Ela se manifestou a respeito dos eventos do 8 de janeiro, totalmente reprováveis, nenhuma forma de vandalismo pode ser validada, mas não é da alçada dela fazer uma nota repudiando um evento político e social. Mas isso que vem, que pode perigosamente diluir uma mensagem que foi trazida pelos Espíritos, que foi um trabalho de pesquisa extenso, nós todos já temos conhecimento, e simplesmente fazer mudanças com esse cunho antirracista, sem passar pelo crivo de outros estudiosos, e até mesmo, o mais importante, para uma revisão de uma obra espírita mediúnica, com a anuência da espiritualidade. Então, eu até mesmo já conversei isso com a Ana, não uma conversa informal, que as obras do André Luiz têm muitas palavras, muitos termos, que às vezes é difícil, e já caiu em desuso. As próprias obras do Kardec têm exemplos que já caíram em desuso, até questões de comparações que ele faz com maquinários, que a gente fica meio no ar, assim. A gente não tem uma visão, não consegue um entendimento se não for pesquisar aquilo que ele está falando. Aquele exemplo a gente fica sem entender, porque aquela tecnologia ela já foi abandonada. Então a comparação para nós se torna mais difícil. Então, até para fazer uma alteração dessa, nós precisaríamos de todo um trabalho sério, extenso e com o aval da espiritualidade para fazermos uma reforma. Então, pelo politicamente correto, simplesmente pegamos uma obra que não nos pertence, pertence à humanidade, e fazemos essa modificação, e o órgão máximo apenas faz uma nota explicando que era, pelo conceito que Kardec tinha na época, pela visão mesmo de época, ele usou determinados termos. Então, precisamos observar isso. E daí a gente fica pensando, qual vai ser o próximo passo? Vai ser lançar as obras em linguagem neutra? Então nós precisamos estar atentos, porque numa das comunicações da Revista Espírita, Kardec foi alertado a respeito dessa possibilidade dos irmãos que são contrários ao trabalho do Cristo, de não conseguindo pela violência parar o avanço do Espiritismo, que também veio para iluminar nossas consciências. Eles foram tomando outras medidas mais sutis, menos perceptíveis. Quem sabe essa é uma delas. Nós já tivemos também um alerta que os opositores da verdade, da luz, da moralidade, estudam seriamente as obras de Kardec para terem a ferramenta para combater, seguindo o conheça o teu inimigo. Então precisamos estar atentos.
E afinal, estamos sendo luz ou trevas neste mundo? É chegada a hora de se iluminar. Tudo nessa história tem a ver com amar. Cada um de nós é um infinito. Tente encontrar se estiver escondido. E não precise tão longe para brilhar o seu sol nasce onde você está. Olha ao seu lado, veja quem você pode ajudar. Não é obrigado, mas faz bem, é bom brilhar. Acenda sua luz, a sua luz ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina. Acenda sua luz, a sua luz ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina. É chegada a hora de se conversar. Se há algum problema, vamos consertar. É chegado o momento do carinho e respeito. Vamos fazer brilhar o que temos no peito. E cada pessoa tem um jeito de brilhar. Vamos viver uma boa, nos respeitar e conceber o mais bonito em cada indivíduo, fazendo a terra brilhar de amor. Acenda sua luz, a sua luz ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina. Acenda sua luz, a sua luz ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina. Como diz o Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, deixemos brilhar a nossa luz. Até aqui está tranquilo? Alguém gostaria de fazer algum comentário, às vezes até uma correção sobre o que eu disse? Não seria um bate-papo se vocês não participassem, né? Está tranquilo até aqui? Ótimo. Estou me fazendo entender? É porque minha filha, eu já disse isso, minha filha disse, papai, aqui não tem nada que você fala. Bom, um relato pessoal agora. Acredito que pouca gente saiba, mas eu já fui evangélico.
Não vai dar tempo, né? O tempo é muito curto para poder entrar em detalhes. Quem sabe um dia a gente possa vir a compartilhar essa experiência mais detalhadamente. Então, primeiramente foi minha esposa, né, que foi convidada, tinha uma senhora que morava aqui, tomava conta da minha filha, da nossa filha, e ela convidou para ir, para visitar, minha esposa foi. Depois de muita insistência, eu, vencido pelo cansaço, eu fui também. Ela permanece até hoje, já eu meio óbvio. Mas foi uma experiência muito enriquecedora, foi uma grande oportunidade para eu finalmente aprender a como lidar com esse texto, essa biblioteca, na verdade, tão complicada, por não possuirmos a chave e o entendimento moral, né, para desvendá-lo. Aí nós dependemos, né, de outros que estão mais à frente, que é a Bíblia. Então eu aprendi finalmente a lidar com a Bíblia. Eu não compreendi, logicamente, tudo, mas eu aprendi como manuseá-la. A Bíblia não é um livro para ser lido, como a gente pega, né, um livro do André Luiz, da Zíbia, né, é um livro para ser estudado. Então, num versículo, às vezes há tantos assuntos num versículo só, que se não fizermos um estudo aprofundado, sistematizado daquele assunto, nós nos perdemos. Né? E quando eu fazia esses estudos, eu tinha e tenho ainda, né, vários exemplares da Bíblia, de várias versões, porque às vezes numa Bíblia tradicional o versículo está um pouco obscuro, você vai em outra, já tem uma clareza maior, aí você pega um dicionário bíblico, você pega uma chave bíblica que te remete a um outro texto que está lá atrás, e aí a gente vai montando, né, todo o quebra-cabeça para gerar entendimento sobre um assunto. Então, era muito, muito bom. E também me proporcionou o aprendizado e maior familiaridade com as músicas espiritualizadas, né, com as músicas religiosas. Porém, eu saí do Espiritismo, porém o Espiritismo não saiu de mim. Então, um belo dia, resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Vi que aquilo não combinava muito comigo, aí eu chutei o pau da barraca, fiquei o pé, fiquei a mula. E tornei-me o que eles classificam como desviado. Então, só para ter uma ideia, né, dessa classificação, dessa alcunha, né, a minha esposa é chamada de irmã Luciana. Eu sou só o Washington. Então, assim, nesse período eu cheguei a ficar tão desbaratinado que as ideias vão se chocando, a gente vai começando a questionar um monte de coisa. Então, assim, eu fiquei tão desbaratinado que eu cheguei até a queimar, jogar fora discos de rock que eu tinha. Isso me causou um prejuízo danado que eu tive que comprar tudo depois, né? Então, assim, toda mudança, ela causa um desconforto, ela causa medo, mas ela pode se traduzir como um ato de amor próprio. Então, muitas vezes, mudar significa amarmos, porque numa situação, e essa situação, né, dentro da escola protestante, realmente estava se chocando com as minhas crenças, com as minhas experiências, principalmente dentro da doutrina. Então, eu não vou conseguir mudar a cabeça de ninguém. Então, eu preciso mudar. Eu preciso procurar aquilo, não que seja conveniente, mas que me traga alívio, que me traga alegria, que me traga a leveza.
E o passo foi sair da igreja, voltar para o espiritismo, da onde o mundo, na verdade, saiu. Então, ser uma metamorfose ambulante, como diz o poeta, não é tão ruim, não. A gente não pode ser inconstante, né? Ficar pulando de galho em galho. Mas as mudanças que são necessárias, nós devemos trabalhar para implantar. Mais uma música. Hoje eu estou chato, estou usando dois violões. Eu queria trazer três, mas aí ia ser muito chato, né? Já me deu um trabalho ligar esse trem todo, tem 1 hora de canto aqui, a vida me apurriando. Fala, Luiz, vamos. Brincando, eu não falo isso. Essa é uma música do poeta que chama Flávio Leandro, e quando eu ouvi, não foi com ele, eu esqueci o nome da cantora. Mas é uma música muito, muito bonita, eu queria compartilhá-la com vocês essa noite. Ela fala de mudanças, mas principalmente do amor, né, que nós devemos ter conosco, porque senão não teremos com o próximo. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para passeios, sem pisar até no freio, sem cansar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração, escrever o eu me amo, cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ter um livro cor de flores, quantidade de flores pro meu jardim. Animar essa pessoa que eu tô vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda cada minha dança. Se eu deixo o meu mundo, o resto se balança. Fica todo o tempo todo feito uma criança. E não muda nesse mundo, é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda cada minha dança. Se eu deixo o meu mundo, o resto se balança. Fica todo o tempo todo feito uma criança. E não muda nesse mundo, é somente a mudança. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, e levar para o passeio, sem pisar pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração, escrever o meu me amo, cada vez que eu gosto do mundo me disser que não. Ter um livro cor de flores, pra te dar como flores todo o teu jardim. Amigar essa pessoa que eu tô matando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda até na minha dança. Se eu deixo o meu mundo, o resto se balança. Muda todo o tempo, todo feito uma criança. E não muda nesse mundo, é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda até na minha dança. Deixa o meu mundo, o resto se balança. Muda todo o tempo, todo feito uma criança. E não muda nesse mundo, é somente a mudança. Numa das jornadas da paz, Dona Ana falou um negócio muito interessante que eu fico martelando isso na minha cabeça toda vez que me dá vontade de falecer alguém ou de apertar o pescoço, né, de algum indivíduo, principalmente no trânsito, né, que é a paz do mundo começa em mim.
Então, o amor do mundo também começa em mim. Então, Chico transbordava amor porque ele estava cheio de amor. Então, se nós não estivermos, se estivermos cheios de amargura, de violência, é isso que vamos semear à nossa volta. Então, nos amemos sempre, para que o amor transborde e contamine, aqueles que nos rodeiam. Então, a vida é cíclica e precisa ter coragem e força de vontade para estabelecermos as mudanças necessárias. Ainda sobre a minha fase, na escola protestante, eu sinto falta de algumas coisas. Sinto falta da comunhão, dos estudos bíblicos sistematizados, porque nós espíritas não temos muita essa prática de ler, de estudar, principalmente o Velho Testamento. Nós temos aí o Haroldo tendo um trabalho imenso. Acho que ele já publicou o Velho Testamento, já? Então ele publicou o Velho Testamento direto do original, sem as traduções, e eu estou lendo um livro justamente sobre isso, sobre as interpretações bíblicas. E, gente, o aramaico e o hebraico é rico, mas muito rico em conceitos, em mensagens, mas é muito pobre em termos de linguagem e gramática. Então, as traduções que foram feitas foram se perdendo muitos sentidos daquilo que realmente está sendo dito no texto. E o Haroldo vem nos brindar com essa pérola. Então, precisamos adquirir esse hábito. O estudo do Velho Testamento tem uma mensagem muito bacana, muito bonita. Então, porque a gente se concentra muito no novo, principalmente por causa do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes deixamos o velho de lado. Que foi a primeira revelação. E também os momentos de louvor. Nós chegamos, em relação à comunhão, nós chegamos na casa muito em cima da hora para começar as reuniões, tanto de estudo quanto as reuniões públicas. E não temos tempo também no final para pararmos, conversarmos. Então, a reunião acaba, nos dirigimos para os nossos lares. E esquecemos de uma das principais funções da igreja, o espaço físico, do templo, seja ele qual for, que é a comunhão entre as pessoas. Então, nós não vamos à casa espírita, à igreja, para entrar em contato com Deus. Isso nós fazemos, em particular, no momento de oração, no contato pessoal. Nós vamos para termos contato uns com os outros, para dividirmos experiências, para compartilharmos energia. Então fica uma sugestão, então nós chegarmos um pouco mais cedo, para termos essa oportunidade de trocar experiências, de trocarmos palavras amenas, até palavras de consolação, fazermos aí um pequeno atendimento fraterno e nos abraçarmos, quanto faz falta, Nós tivemos um período bastante tempo aí, de 2 anos, que a gente não podia se tocar, e agora nós temos toda essa oportunidade e estamos deixando isso de lado. Então, é muito bom, por exemplo, eu poder abraçar aqueles com quem eu tenho mais atividade. Há pessoas que não gostam de abraço, a gente precisa respeitar isso, mas eu particularmente gosto bastante de abraço o Wellington, abraço o Ronaldo. Tu eu vou abraçar ainda, deixa a gente só, o marido da noiva, deixa a gente só criar mais atividade, mas eu gosto bastante, o pai bom, então a gente se abraça bastante. Eu gosto bastante desse contato. Então é bom a gente cultivar isso, essa intimidade, porque se nós somos o corpo de Cristo, nós somos a célula que mantém o chamado aceso.
Então nós temos que ter essa intimidade, esse convívio. Então a nossa casa, ela abre por volta das 18 horas, então a gente chega mais cedo para poder se aquietar também. A partir das 19 horas, a gente começa a se aquietar, procuramos nossos lugares, né, para ir fazendo aí o silêncio mental. Ainda sobre o estudo bíblico, Emmanuel, no capítulo 7 de A Caminho da Luz, o item O Judaísmo e o Cristianismo, fala o seguinte: os livros dos profetas israelitas eram um conjunto, um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras, com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Então, acho que não precisa ser mais claro quanto a essa necessidade, né, de visitarmos frequentemente o Velho Testamento. Sobre o momento de louvor, é um momento muito sublime, onde nós temos a oportunidade de conexão com o alto. E eu não visitei nenhuma casa espírita que não tivesse uma plaquinha, um letreiro, um cartaz, um banner escrito "Silêncio é prece". Mas muitas vezes fica só na plaquinha. Então, antes mesmo da reunião, ou durante a reunião, há um burburinho geral. E isso, às vezes, não atrapalha quem está executando a palestra ou a peça musical, mas atrapalha a nós mesmos. E perdemos a chance dessa conexão com o ambiente, com a energia, né, com todo o aparato que é feito para a reunião, seja de estudo, seja de palestra pública, e seja em qualquer tempo. A espiritualidade não tem religião, né? Não tem espírito espírita, espírito católico, pelo menos falando em relação aos espíritos de luz. Então não há religião para eles, há somente o amor. Então todo o tempo religioso sério que trabalhe a melhoria do ser humano, ele vai ter um aparato espiritual, ele vai ter uma coordenação, ele vai ter todo um trabalho, né, relacionado ao acolhimento de encarnados e desencarnados. Então, precisamos muito atentar e ter deferência com o tempo no qual estamos. Então, em relação à música, ela não é só mero entretenimento. Ela tem a função de introspecção, de meditação, de fazer o preparo, né, como costumamos dizer, preparo do ambiente, e a harmonização com essas energias, com essas forças, né, que estão ao nosso dispor em qualquer tempo. Então, a conversa paralela, o burburinho, ele só atrapalha a nossa experiência, mas também pode atrapalhar aquele que está ali. Às vezes é um momento na semana que nós temos para sentar e fazer essa conexão com Deus. Momento de orar, momento de pensar em determinada pessoa, ou até mesmo em nós fazermos a autoavaliação, contando com essa iluminação que vem do alto. Então é preciso exercitarmos, então, no silêncio vocal quanto o silêncio mental. Mas, voltando às religiões, qual seria o objetivo do Espiritismo? Seria iluminar consciências, revelar o mundo espiritual, ensinar métodos para intercâmbio com os desencarnados, mostrar o caminho para a transformação do ser humano, promover uma reforma moral,
trazer uma nova visão de mundo, ou até mesmo substituir as demais religiões. Eu acredito que tudo isso, mas isso também é feito pelas outras escolas religiosas, principalmente a questão, da iluminação. Então, no meu entendimento, o Espiritismo ele veio para libertar consciências. Algo muito mais complicado do que a iluminação, porque há aqueles que temem e querem permanecer dormindo. Tem um filme de ficção, talvez já tenham visto, chamado Matrix. E nesse filme, o primeiro, é uma trilogia, então o primeiro filme tem um personagem, então a Matrix, eles são ligados a uma realidade virtual e são desligados para a realidade física, vamos assim dizer. E a realidade física é bem assustadora. Então tem um personagem que ele trai o grupo para voltar para essa realidade que para ele era mais agradável, que é a simulação na realidade virtual. Então ele trai os seus amigos, aqueles que estavam lutando por toda a humanidade, para ele voltar àquela condição, para ele voltar a dormir. Então muitos não querem sair da caverna. Muitos preferem permanecer na escuridão até se cansar dela, ou então até que venha algum evento, alguma força para tirá-los da inércia. Então, é bom que despertemos o quanto antes, para que não venha o rolo compressor e passe por nós, ou alguém bater na nossa cara para nos acordar. Então é bom a gente acordar por si mesmo. E lembremos de Saulo, que estava na sua caverna de fundamentalismo religioso, perseguindo com violência os cristãos, e precisou do evento traumático do encontro com Cristo e da cegueira momentânea para finalmente despertar para a verdade. E ai do cristianismo se não fosse a firmeza, a boa vontade, e a disposição de Paulo, que veio se tornar Paulo depois desse evento. Mas além de libertar consciências, veio também nos libertar dos dogmas. Dogma é aquilo que é estabelecido e não pode ser questionado. Então nós não temos dogmas. A doutrina espírita ela é progressiva, ou seja, ela vai progredindo conforme o ser humano também vai progredindo. Kardec nunca fechou, nunca bateu o martelo sobre determinado assunto. Ele sempre deixou em aberto, virão novas revelações. Então, à medida que crescemos em moralidade, principalmente, vamos tendo acesso a outros conhecimentos. O julgamento nos liberta do julgamento sumário da condenação eterna. Então, nós acreditamos e isso traz uma grande esperança, porque temos novas oportunidades quando erramos. Então, a vida não acaba aqui. Da religiosidade, do fundamentalismo, principalmente, há aqueles que são mais ortodoxos, mas é preciso termos uma abrangência de visão e até mesmo visitarmos outras escolas filosóficas e religiosas, porque a verdade ela não está contida num lugar só. Ela está fragmentada, vamos assim dizer. É preciso a gente ir montando esse conhecimento para montar o corpo. Ritualismo. Há algum tempo atrás, espírita só podia vestir de branco. Reunião mediúnica, então, com alguém vestido de preto, Deus me livre. Só em outros locais. E isso foi quebrado. Então não tem mais essa obrigatoriedade, a própria espiritualidade vem trazer conhecimento a respeito. Não adianta nada eu estar vestido de branco e a minha mente está negra, o meu coração está negro. Então, diz-me o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas.
da ignorância, abrindo o véu de muitas coisas que estavam em oculto, dos instintos e paixões, quando nos convida, ou até mesmo de forma imperativa, nos conduz à espiritualização. E das proibições. E este último é o mais interessante. Ou melhor dizendo, é bem interessante. Porque não há proibições na doutrina espírita. E isso me lembra Raul, o Raul Seixas, tá? Não Teixeira. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, então vá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então assim, se quisermos fazer da nossa encarnação, está tranquilo. Não tem proibição. É livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Não há problema nenhum em transgredirmos as leis divinas. Mas será que estamos em condições de assumir as consequências dessa transgressão? Porque o plantio, ele como que é o ditado? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se vamos perder a oportunidade, não vai haver condenação, não vai haver julgamento, pelo menos não dos espíritos superiores. Vai haver tristeza, sim, porque deixamos uma oportunidade que às vezes nos foi concedida e que viemos pedindo há muito tempo, há séculos, a oportunidade. E nós nos deixamos perder por vários motivos. Então não vai haver julgamento, mas temos que assumir as consequências e a responsabilidade. Então, se sentimos dor, se estamos sofrendo, a responsabilidade 99% é nossa. Mas a inteligência divina, ela aproveita tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, se seremos maus, a inteligência divina vai aproveitar essa maldade de alguma forma. Mas as consequências dos nossos atos, toda nossa. Então, temos o livre-arbítrio, saibamos escolher direito, porque a partir do momento que fazemos boas escolhas, e a matemática é simples, nós deixamos de sofrer. Então, para finalizar, e chegando ao título do nosso bate-papo, por que o Espiritismo? E aí eu falo de mim, da minha experiência, daquilo que eu compreendo. Porque é a doutrina que me cobra mudança o tempo inteiro. Sem passar a mão na minha cabeça. Sem me dizer, não, está tudo bem. Você está perdoado. Esquenta a cabeça, não. Raul, agora o Teixeira, ele fala, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a cobrança, quando a gente realmente consegue compreender a mensagem, consegue não mais ser um eco, um chamado, mas ser uma presença constante na nossa vida, ela é muito grande o tempo todo. Toda vez que a gente tropeça, toda vez que a gente chuta a canela de alguém, toda vez que a gente xinga alguém no trânsito, vem a vozinha, ó, você é espírita. Olha o exemplo. Há quanto tempo você está sofrendo aí, está batendo cabeça, vai bater mais? Então, essa cobrança fica constante em mim. Eu continuo errando, falhando miseravelmente, mas a vozinha já está chegando.
Então, muitas vezes eu consigo antecipar aquilo que eu não deveria fazer. Então, é aquela que me oferece respostas lógicas e consolo, que me dá forças para não sucumbir diante das adversidades. E, enfim, é aquela que me traz esperança de um futuro glorioso, que é a luz e a perfeição. Então, eu lhes pergunto, por que escolheram o Espiritismo? Deixo essa reflexão para vocês. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, uma semana abençoada. Para terminar de vez, vamos de música. E essa vocês já conhecem. Quando eu toco essa música, eu lembro de duas pessoas. A primeira é a Paula, filha da nossa querida Helena, e a outra, a Joaquina. Então, estejam à vontade para cantar junto, tá? Vem aqui no meu coração, sinto as vezes como tormento. Vem atada e jogar no chão toda a esperança que restou então. Porém, em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. E vencer um lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. A minha alma quer ir, o vai caminhando de tudo pra ti. Descansa os braços de quem quer, o Pai não despreza o amor de quem sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, não sinto aquele brilhão, que no chão só me mostrar, porque minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. Eu digo lá, isso como vem, o seu cuidado sempre vai além. Amada que calma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens um domínio de tudo nas mãos, está em um conselho do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Calma, minha alma,
Senhor, pra ti, descansa os braços de quem te quer. O Pai não despreza o amor de quem sossega, quem quer esperar. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Muito obrigado. Queria deixar um abraço para uma internauta que sempre nos acompanha em Palavras de Luz, é a nossa amiga Karina, lá de Belo Horizonte. Ela também é muito fã dessa música, então dedico a ela essa canção. E a todos vocês, logicamente. Muito obrigado. Nossa querida irmã Joaquina vai fazer a prece final. Fique com Deus. Bom, no começo ele falou sobre os que se autodenominam inimigos do Cordeiro. Se alguém já leu alguns livros espíritas, já viram essa expressão. E a forma deles, hoje em dia, nos atacar é por dentro, é de dentro para fora. Eles não conseguem entrar. Então, qual que é o remédio? O remédio está lá, vigiai e orai. E, já que ele já tirou dali, mas já que o sossego vem do alto, então vamos orar. Deus, Pai de infinita misericórdia, Mestre Jesus, aquele que nos guia, nosso modelo, Maria, nossa mãe amada, ilumina os nossos passos no dia a dia, para que possamos compreender a mensagem do nosso Mestre Jesus, que é simples, e possamos colocar em prática. Proteja, Senhor, todos os trabalhadores desta casa, de todas as casas que se dedicam ao bem, e nos ampare, nos acompanhe nessa semana que se inicia. Pedimos permissão para encerrar os trabalhos da noite e passemos a viver mais o Evangelho do Mestre. Que assim seja. Graças a Deus.